sendo derramada aqui neste lugar. Você que está hoje aqui, talvez pela primeira vez, talvez você veio hoje aqui para honrar todo esse trabalho lindo que o pastor está fazendo, que essa igreja está fazendo. Eu quero dizer que Deus também tem uma bênção para você. Deus também tem vitória para a tua vida, em nome de Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 10. Hebreus 6, 10. Eu não sei se a gente vai colocar aqui, pode ser? Nós vamos ler do 10 até o 15 rapidinho. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Diga para quem está do seu lado: até o fim. Fala para alguém, por favor, diga: até o fim. Mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Diga assim comigo: fé, paciência. Amém? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Repete comigo: esperando com paciência, alcançou a promessa. Quem vai alcançar a promessa aqui diz amém. Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, o Senhor está aqui. Tua presença é real aqui neste lugar, Senhor. Esse lugar é consagrado para Ti. Esse lugar, ó Deus, foi preparado para o Senhor. Independente, Senhor, das outras coisas que já aconteceram aqui, de tanta coisa que já foi desenvolvida aqui neste lugar, aqui neste palco, hoje aqui é um altar do Senhor, hoje aqui é a casa de Deus, um lugar de salvação, um lugar de novos começos, um lugar de portas abertas, em nome de Jesus, um lugar de novas histórias, um lugar onde Jaguarão pode vir ter um encontro com Deus vivo. Aleluia! E nós te agradecemos pela tua presença, agradecemos pela tua unção que está aqui nesse lugar, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, porque fiel é aquele que prometeu e fiel é aquele que fará. Nós cremos em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta hora, de uma forma rápida, objetiva, mas certeira. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Digam todos amém. Fica à vontade, pode sentar. Deus não é injusto. Você pode repetir comigo, vamos lá. Deus não é injusto. Muitas pessoas são injustas. Muitas pessoas já cometeram algum tipo de injustiça com você. Muitas pessoas já foram já agiram de uma forma que talvez você não esperava. Muitas pessoas foram ingratas com você. Talvez você já passou por alguma situação de injustiça, mas Deus não é injusto. Muitas pessoas se esquecem do bem que nós fazemos para elas, mas Deus não se esquece. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, a palavra diz para nós: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O teu trabalho não é em vão. Tudo aquilo que você está fazendo, aquele momento onde você disse: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Você recebeu um chamado do Senhor e você disse: eis-me aqui, Senhor. O teu trabalho não é vão no Senhor. Fazer a obra de Deus tem uma recompensa. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele primeiro precisa acreditar que Ele existe. Quem crê que Jesus existe aqui diz amém. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele tem um galardão, Ele tem uma bênção, Ele tem uma recompensa para as pessoas que buscam Ele, para as pessoas que fazem a obra do Senhor.
E o que é fazer a obra do Senhor? Bom, você teve nessa noite uma grande mostra do que é fazer a obra do Senhor. É acreditar numa palavra, pastor. É acreditar numa direção. É acreditar em algo que Deus falou. É fazer como Abraão, que quando o Senhor chamou e disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e tu vai para um lugar que eu te mostrarei. E por muito tempo Abraão ficou peregrinando naquela terra. A gente tem aqui uma família de peregrinos, né? E talvez essas crianças, jovens assim como eu também, já passaram por tantos lugares, por tantas cidades, né, pastora? Já passaram por tantos lugares, mas Deus os trouxe até Jaguarão, no extremo sul do Brasil, num lugar frio, mas cheio da unção e do fogo do Espírito Santo. Um povo sedento, uma cidade sedenta pelo Senhor. Deus não errou. Deus não errou. Diga para quem está do seu lado: Deus não erra. E nós precisamos fazer como Abraão fez. Tudo que ele tinha era uma palavra, era uma promessa. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu creio que essa mesma palavra está sobre a vida do pastor de vocês, porque todo aquele que abençoa esse homem é abençoado também. Todo aquele que abençoa a Lagoinha é abençoado também. Todo aquele que semeia aqui nesse lugar é abençoado também. Quem crê nisso diz amém. Amém. Nós somos enxertados nessa mesma árvore. Nós também hoje podemos dizer que nós somos filhos de Abraão, e essas mesmas bênçãos estão sobre nós. Então o que é fazer a obra de Deus? É cuidar daquilo que Deus ama. E qual é a coisa que Deus mais ama? São pessoas. Toda vez que a gente se coloca, né, como você viu o pastor falando aqui, a gente vê essa família, a gente vê essa igreja, essa liderança transbordando amor pelas almas, transbordando amor pelas pessoas. E não tem como Deus não abençoar aquele que ama almas, aquele que ama as pessoas, porque isso é fazer a obra de Deus. Amém? Deus está chamando pessoas aqui nesse lugar também. Deus está liberando promessas aqui neste lugar também. Deus está colocando uma chama no coração de muitas pessoas aqui nesse lugar. E Deus está dizendo que Ele não é injusto para esquecer da vossa obra e do seu trabalho de amor para com o seu nome. E a palavra diz para nós que a gente mostra que a gente ama o Senhor quando nós estamos servindo a outras pessoas, em especial os irmãos, a família na fé. Quando a palavra de Deus fala sobre os santos, né, você pode olhar que esse lugar aqui, os santos eles não estão na parede. Você pode olhar, as paredes estão limpinhas. Os santos estão sentados aí do teu lado. Os santos estão aqui no altar, estão servindo, estão cuidando. Quem pode aplaudir Jesus? Aí que estão os santos, aqueles que foram santificados, aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor. Amém? Vocês podem sentar aqui pertinho de mim? Vocês, meninas, vem pra cá. Vem, senta aqui, ó. Vem pertinho aqui. Quero pregar para vocês hoje aqui. Amém? O som de Deus está aqui nesse lugar. Quem crê nisso diz amém. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho de amor, para que com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ele se lembra de tudo aquilo que você fez até hoje. Eu sei que esse vídeo aqui serviu para refrescar um pouquinho a memória, para aquecer o coração nessa noite. E Deus está dizendo: eu não me esqueço, eu me lembro de toda a renúncia, eu me lembro da entrega, eu me lembro de tudo aquilo que vocês abriram mão, eu me lembro de todo o tempo investido, eu me lembro dos ensaios, eu me lembro dos perrengues, né? Eu me lembro de tudo aquilo que vocês fizeram e que vocês ainda fazem. O Senhor deixa bem claro aqui na palavra que Ele se lembra do que foi feito e daquilo que você ainda está fazendo. Sabe, muitas pessoas já passaram aqui pela Lagoinha Jaguarão, muitas pessoas já passaram por aqui, alguns o Senhor levou para longe. Deus se lembra de todas essas pessoas,
de todos aqueles que já serviram, de todas aquelas pessoas que já mostraram que amam o Senhor cuidando de pessoas, porque Deus escolheu ser amado no próximo. Nós mostramos amor para com Deus servindo aos nossos irmãos, como diz em Mateus 25:40, em verdade vos digo, quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Tudo aquilo que você faz para alguém é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Isso é fazer a obra de Deus. Tudo aquilo que eu faço, quando eu uso o meu dom, quando eu uso o meu talento, quando eu uso a habilidade que Deus me deu, quando eu uso a minha posição, quando eu uso o lugar que o Senhor me colocou. E nos últimos dias Deus tem falado conosco sobre Esther, que Deus pega essa menina lá do meio do seu povo. Ela estava numa terra distante, ela é criada pelo primo dela, que cuida dela como um pai. E essa menina, ela chega ao palácio e é colocada como rainha. Você já conhece a história de Esther, amém? Né? De uma forma sobrenatural, ela está lá no palácio. Quem não gostaria de morar num palácio? Quem não gostaria de se vestir bem? Quem não gostaria de estar coberto de joias? Quem não gostaria de ter muitos empregados? Quem não gostaria de ter muito dinheiro para fazer aquilo que queria? Pois é, Esther tem tudo isso. Ela chega no lugar onde todo mundo um dia almeja chegar. Ela, como esposa do rei Assuero, ela tinha uma boa quantia de dinheiro que ela podia administrar. E nós vemos que quando o povo está sofrendo uma ameaça, Mardoqueu, o seu primo que cuidava dela, ele rasga suas roupas, coloca pano de saco, coloca cinza sobre a cabeça, e ele começa a ficar num período de luto, de clamor. Todos os judeus que estão lá na Pérsia, em várias províncias, começam a clamar, a jejuar, mas Esther está vivendo a vida dela, está vivendo o sonho dela. Eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho certeza que quando você entregou a vida para Jesus, muitas portas começaram a se abrir na sua vida. Veio provisão, veio bênção, veio cura, veio resposta. Quem está comigo diz amém. Porque não tem como não ser abençoado estando na presença de Deus. Não tem como as bênçãos do Senhor não virem sobre nós. A palavra diz que as bênçãos viriam até nós e nos alcançariam. As bênçãos vão correr atrás de você. As bênçãos vão vir atrás de você e vão te alcançar. Diga amém. Então Esther está lá, vivendo uma vida, né, distante do seu povo. Ela não sabia o que estava acontecendo com o povo, até que os seus servos vêm até ela e dizem: olha, Mardoqueu está lá, vestido de pano de saco, de cinza. E o que ela faz? Ela pega e diz: olha, leva roupa para ele, cobre ele, põe roupa nele. E quando as pessoas chegam para colocar roupa em Mardoqueu, ele diz: não é de roupa que eu preciso. Eu preciso, Esther, que tu entregue a tua vida por uma causa. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Eu quero dizer uma coisa para você: nem todo propósito, nem toda promessa de Deus diz respeito às nossas finanças. Existem alguns propósitos que nós vamos entregar a nossa própria vida. Tem coisas que é entregando a nossa própria vida. Então eu quero dizer para você que talvez o Senhor, em algum momento da tua vida, vai dizer: filho, muito mais do que o teu recurso, você precisa se entregar por inteiro a algo que eu estou chamando você para fazer, como eu comecei na vida de Abraão. E Abraão peregrinou por vários lugares, ele recebeu essa promessa. E como nós lemos aqui na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 15:58, diz: seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Você pode repetir comigo? Diga assim: firme, constante e abundante. Vamos de novo: firme, constante e abundante. Só vocês, vamos lá: firme, constante e abundante. Nós precisamos manter essa firmeza. Nós precisamos manter a constância e a abundância. Amém? Por quê? Porque a palavra diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero pedir para você, querido, qual é o bem mais precioso que você tem? Qual é que é o bem que, uma vez que a gente perde esse bem, nunca mais a gente consegue recuperar? Será que é o nosso dinheiro? Será que é um emprego? Será que é uma carreira? Será que é uma profissão? Tem um bem que todo mundo tem aqui, e todo mundo ganha igual. Sabe o que é? O nosso tempo. O teu tempo é o bem mais precioso que você tem, porque a única coisa que uma vez perdida não tem como recuperar.
nessa noite você está entregando o teu tempo para o Senhor Jesus e para honrar essa igreja, que pode dar uma glória a Deus. Você está ofertando algo que nunca mais você vai recuperar. Então todas as vezes que nós empenhamos o nosso tempo, a nossa vida, todas as vezes que nós paramos algum projeto, todas as vezes que a gente renuncia a alguma coisa para colocar o nosso tempo, o nosso coração ali, nós estamos mostrando o que realmente importa, o que realmente tem valor. E Deus é poderoso, querido, para te recompensar. A palavra diz assim: ainda servis, que dá uma ideia de continuidade. Eu quero lembrar para você que quando Deus chama Abraão, Ele não chama apenas Abraão. O desejo de Deus em chamar Abraão é transformar ele e a família dele numa grande nação. E se você ainda não conhece essa nação, um dia você vai conhecer, porque essa nação existe, ela chama-se Israel. Posso ouvir glória a Deus? A nação está lá, por quê? Porque Deus prometeu, Deus cumpriu, e Ele também vai fazer isso na tua vida e na minha vida. Diga glória a Deus. O plano de Deus era pegar Abraão e a sua família e transformar eles numa grande nação e multiplicar eles de uma forma sobrenatural. Foi isso que o Senhor fez também, quando há muitos anos atrás Ele chamou esse homem e essa mulher, que hoje com tanto amor e carinho pastoreiam essa igreja, e disseram: vem, vocês são meus. Deus arrancou de tantos lugares, né? Deus arrancou de um lago horrível, de um charco de lodo. Deus firmou os passos. Deus estabeleceu uma família. Deus estabeleceu não apenas uma família, mas uma família de sacerdotes. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Uma família sacerdotal. E aonde o Senhor tem enviado esse casal, tem multiplicado o reino de Deus. E não é diferente aqui em Jaguarão. E quando Deus chama Abraão, eu quero que a gente precisa entender algo aqui nessa noite. Tem coisas que Deus nos chama para fazer que não vão terminar com a gente. Tem coisas que Deus chamou você para fazer. Tem promessa que Deus chamou você para viver que não acaba na tua vida, não acaba contigo. Tem coisas que Deus chamou você para fazer que não vão acabar, não acabam em ti, mas vão continuar nas próximas gerações. Sonhos que Deus colocou no teu coração, às vezes que tu tem gerado sozinha, com os teus joelhos dobrados, coisas que tu tem gerado no secreto com o Senhor, perguntas que tu tem feito para o Senhor, coisas que tu tem perguntado para Ele. Deus está dizendo para ti: filho, o teu trabalho não é em vão, tem multiplicação, tem fruto que vai permanecer. Então acalma o teu coração, porque eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. A gente precisa entender. Quem pode aplaudir Jesus? Aleluia. Aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor. A gente precisa entender que quando Deus chamou Abraão, ele já tinha 75 anos. Tem alguém com 75 anos aqui? Levanta a mão. Só tem gente jovem aqui nesse lugar, né? Oh, glória a Deus. Abraão estava com 75 anos e Deus disse para aquele homem: você vai ser pai, a tua família vai abençoar outras famílias. Ele: poxa, né? Eu com 75 anos. Queridos, Abraão esperou 25 anos, porque ele tinha recebido uma promessa. Aquele que recebe uma promessa do Senhor, a palavra diz que nós temos que olhar para aquelas pessoas que pela fé e paciência, diga comigo, fé e paciência, as pessoas que com fé e paciência herdam as promessas. Você que tem uma promessa do Senhor na tua vida, esses dois ingredientes não podem faltar. Diga comigo, fé e paciência. Se nós não tivermos fé, nós não vamos ver as promessas de Deus, porque eu tenho que ter fé para acreditar numa palavra e obedecer. Eu tenho que ter fé para ouvir uma palavra do Senhor e seguir aquilo que Ele está mandando. E a palavra do Senhor diz para nós: imitem aqueles que com a fé e a paciência alcançaram a promessa. Vocês têm aqui nesse lugar muitas pessoas que vocês podem imitar, em especial o teu pastor e a tua pastora. Imita a fé deles e a paciência deles. Eles receberam uma palavra, eles obedeceram, eles estão aqui, os frutos são visíveis. Aleluia.
Os frutos são visíveis daqueles que seguem a palavra, daqueles que têm fé e paciência para alcançar as suas promessas. Amém? A palavra fala sobre ser constante, fala sobre ser firme, sobre ser abundante na obra do Senhor. E o versículo 12 em especial, eu quero ler para vocês, diz assim: então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas sigam o exemplo daqueles que receberam tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Quem tem promessa de Deus na sua vida? Levanta a mão aí, ó. Todos nós temos promessas do Senhor. Existem algumas promessas que são para todas as pessoas. Se você acha que você não tem uma promessa, eu vou dar uma promessa de Deus para você agora. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem crê nisso diz amém. É uma promessa de Deus para a tua vida. Creia, acredita, e você vai ser salvo e a tua família também. Talvez hoje você está sozinho servindo ao Senhor, mas não despreze os pequenos começos. Você é uma semente. Em nome de Jesus, quem sabe um dia da tua geração virão pastores, missionários. Quem crê nisso diz amém. Não despreze os pequenos começos. Amém? Creia nas promessas do Senhor. Uma vez que Deus tenha falado, eu quero perguntar para você: Deus falou? Pergunte para quem está do lado: Deus falou com você? Pergunta aí: Deus falou contigo? Deus te fez uma promessa? Deus falou com você? Deus disse que Ele ia fazer alguma coisa? Presta atenção nisso aqui. Muitas vezes nós temos a ilusão de uma promessa. Muitas vezes a gente imagina que Deus tem algo, sabe? Muitas vezes a gente imagina, a gente pensa, a gente idealiza: ai, Deus vai fazer assim, aí eu vou fazer tal faculdade, eu vou morar em tal lugar, aí eu vou ter tantos filhos. Tem muita coisa que a gente imagina e a gente começa a perseguir achando que é uma promessa de Deus. Querido, Deus, Ele não prometeu fazer todas as tuas vontades, mas Deus prometeu que Ele supriria todas as tuas necessidades. Pega essa promessa para você: não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Pega para você essa promessa. Ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ele vai suprir aquilo que é necessário. Agora, quando a gente vê na vida de Abraão a promessa de que ele seria pai, é uma promessa que ela é renovada várias vezes. Então eu quero dizer para você: se o Senhor já falou uma vez, Ele te deu um sonho, Ele levantou um profeta, Ele levantou alguém e veio e reafirmou aquilo que Deus tinha na tua vida, não ignora a promessa. Quem está comigo diz amém. Se foi confirmado, com Abraão Ele faz isso, porque teve momentos que Abraão desanimou. Por isso que nós precisamos de fé e paciência para Ele dar promessa. Porque é normal que no meio do caminho a gente desanime. É normal que no meio da caminhada a gente se canse. Então nós temos um Deus que renova as suas promessas na nossa vida. E hoje Deus me trouxe aqui nesse lugar, e tinha que ser hoje, pastor, para dizer que as promessas dele para Jaguarão estão de pé. As promessas dele para Lagoinha Jaguarão estão de pé. Tudo que ele prometeu vai acontecer. Ei! Tudo que ele prometeu vai acontecer. Ainda que a gente desanime, ainda que algumas coisas não aconteçam como a gente espera, Deus continua santo, soberano e imutável. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Quem recebe nessa noite diz amém. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Sabe por quê? Porque essa é uma porta do reino dos céus. É uma porta dos céus aberta aqui nessa cidade. E aquele que abriu é fiel para mantê-la, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Uma vez que Deus tenha falado com você, uma vez que Deus tenha liberado uma promessa sobre a sua vida e tenha confirmado, se mantenha firme. E tome cuidado para você não aceitar nenhuma sugestão, porque muitas vezes, quando o tempo vai passando,
Satanás, ele lança sugestões, ele usa pessoas queridas até pessoas amigas, pessoas próximas. Qual é que era a promessa que Abraão tinha? Que ele seria pai. Qual é a promessa que Deus fez para você? Qual é a promessa que Deus tem para Jaguarão? Qual é a promessa que Deus tem para Lagoinha Jaguarão? Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra sobre esta cidade. A promessa é que ele seria pai. O tempo vai passando e a gente vê ele com uma esposa tão dedicada. Sara começa a ver aquele homem sofrendo, ficando velho, e ela pensa: meu Deus, eu preciso ajudar ele. E o que ela faz? Diz: olha, a lei, o costume permite que um dos nossos escravos ou servos tenha um filho e a gente adote como se fosse nosso. Então, te deita com Agar, tenha um filho com ela. O que Abraão tinha que ter feito naquele momento? Tinha que ter dito o quê? Não. Sabe uma característica do vencedor? É que ele sabe dizer não. Se Deus tem uma promessa na tua vida, não aceita sugestão. Aquele que tem uma promessa, aquele que tem um propósito, não aceita qualquer sugestão, qualquer proposta, por melhor que ela seja. Eu vou repetir: se você tem uma promessa, se você tem um propósito, não aceite qualquer proposta, por melhor que ela seja. Posso ouvir um glória a Deus? Toma posse dessa palavra para você hoje. O que Abraão faz? Aceitou a proposta. Deita com Agar, Ismael nasce. E quando Ismael nasce, Agar começa a desprezar Sara, começa a olhar para ela de um jeito diferente. E ali iniciou a guerra mais duradoura da história, que até hoje existe lá no Oriente Médio. O Islã, né? E os judeus. Quando você for para Israel, estou profetizando aqui hoje. Quando você for para Israel, olha só, 10 pessoas vão embora. Aleluia, a provisão vai vir junto, querido. Você vai ver que lá tem cristão, tem judeu e tem muçulmano. E por que existe isso? Tem os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Por quê? Por causa de uma sugestão que uma pessoa que tinha uma promessa deixou entrar no coração dele. Coloca a mão nos teus ouvidos agora. Pai, em nome de Jesus, sela esses ouvidos, sela esta mente, sela este coração contra toda proposta que não vem do Senhor. Nós não queremos viver de propostas, nós queremos viver de propósito. Nós não queremos viver de propostas, nós queremos viver promessas. Aleluia, aplauda o Senhor. Promessas, promessas, as promessas que Deus tem. Amém. Eu já estou concluindo. Deus falou com Abraão quando ele tinha 75 anos. Ele esperou 25 anos para Isaac nascer. E ele peregrinou por muitos lugares, passou por vários lugares. Ele peregrinou pela terra da promessa sem saber que era a terra da promessa. Sabe por que isso, querido? Porque quando Deus faz uma promessa, a gente imagina que é uma retinha assim, né? Logo eu vou chegar ali. Se Deus fosse revelar tudo aquilo que a gente já tem que passar até chegar lá, a gente diz: Deus, eu não quero, né, pastor? Deus, eu não quero. Oh, Jesus, não quero isso não, né, meu irmão? Se Deus fosse mostrar tudo aquilo que a gente já tem que passar até chegar lá, diz: Deus, muito obrigado, passe para o próximo, não quero. Mas eu quero dizer, querido, que quando a gente tem fé para crer que Deus existe, fé para acreditar que Ele recompensa aqueles que buscam Ele, fé para acreditar numa palavra, vale a pena esperar. Posso ouvir glória a Deus? Algumas características do Senhor só vão se desenvolver em nós em situações difíceis. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra diz que para alcançar a promessa eu preciso de fé e paciência. Diga comigo: fé e paciência. E quando a gente fala de paciência, paciência é uma palavra bonita para o outro, né, mano? Paciência é uma palavra muito bonita quando é para o meu irmão. Tem paciência, né? Espera um pouquinho. Para o outro é bonito, né, meninas? Tem paciência, aguenta aí. Agora, quando a gente precisa esperar, quem gosta de esperar aí? 0 pessoas. Ninguém gosta de esperar, não é verdade? Mas a gente precisa entender que são nos nossos momentos mais difíceis que Deus está operando em nós a paciência. Sabe o que a palavra diz? Que a tribulação
produz em nós paciência, e sem paciência ninguém chega na promessa. Toda a tribulação que você está enfrentando, querido, pega isso de Deus agora, está gerando em você paciência, para que você possa suportar todo o processo, que vai culminar no cumprimento das promessas do Senhor para a tua vida. Quem crê nisso diz amém. Toma posse. Quando a gente fala de paciência, a gente se lembra de alguém que tinha uma promessa linda na vida dele, José do Egito. Nós temos muitos jovens aqui, e virão muitos outros jovens aqui para esse lugar. Posso ouvir um glória a Deus? José tinha uma promessa, ele tinha sonhos, e aqueles sonhos foram se confirmando ao longo do tempo. E agora a gente vê que José está na prisão de uma forma injusta. Ele estava na prisão porque ele tinha sido acusado de assediar ou de abusar da esposa do chefe dele, do patrão dele. Ele está lá na cadeia sem fazer nada de errado. Mas mesmo ele estando na cadeia, ele estava servindo ao Senhor com os dons e talentos dele. Você lembra que eu falei de Esther? Agora eu estou falando de José. Sabe o que significa? Você estando num palácio ou numa prisão, continue servindo ao Senhor com os teus dons e talentos. Você está num palácio ou numa prisão, continua servindo, continua usando os teus dons e talentos para o Senhor. Tá bom, tá ruim, tá com dinheiro, tá sem, os dons são irrevogáveis. Aquilo que Deus colocou na tua vida é irrevogável. E de algumas pessoas olham para a vida de José. Ele está lá na prisão, ele interpreta os sonhos de duas pessoas. Um, ele diz: olha, você vai sair daqui, vai ser morto, e você vai sair daqui e vai voltar para a tua posição. E quando você sair, não se esquece de mim. Fala para quem está do teu lado: não se esquece de mim. Diga: quando a promessa chegar, não se esquece de mim. Fala para o teu irmão: diga, não se esquece de mim quando a promessa chegar. Quando você estiver bem, não se esquece de mim, meu irmão. E olha o que aconteceu com José. O copeiro é restituído no lugar dele, e ele simplesmente se esquece de José. Ele estava para morrer, ele tem a vida salva por causa daquela palavra. José diz: não se esquece. Ele se esqueceu. Eu te pergunto, será que ele esqueceu por querer assim? Eu vou esquecer. O próprio Deus fez ele se esquecer de José. O próprio Deus, sabe por quê? Porque se ele se lembrasse, talvez José ia sair da prisão, talvez ele ia voltar para a terra do pai dele, e ele não teria cumprido com a promessa. Quem tem promessa? Então aguenta firme, meu querido. Eram necessários mais 2 anos até que Faraó tivesse aquele sonho. Então aquele homem amigo dele se lembra: não, peraí, quando eu estava lá na prisão, um cara lá, um hebreu, foi ele que interpretou meu sonho. Faraó tem que chamar esse cara. Então ele se lembrou de José. Hoje eu estou aqui para dizer que na hora certa vão lembrar do teu nome, viu? Vão lembrar do teu currículo, vão lembrar de você. Na hora certa vão se lembrar do teu nome, vão se lembrar de você. E quando Deus quer fazer algo na vida da gente, Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem todo o poder, toda a influência. Deus criou um cargo que não existia. Nunca antes tinha se ouvido falar de governador, era o faraó e pronto. Deus abre portas aonde não existem. Quem crê nisso diz amém. Deus tem uma promessa para a tua vida. Você pode ficar de pé agora. Deus tem uma promessa para a tua vida, Lagoinha Jaguarão. Deus tem uma promessa para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele abre portas onde não existem. Tenha fé e paciência para suportar até que a promessa do Senhor se cumpra. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você agora. No livro de Isaías 40, no versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração onde você estiver. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Sim, Deus, Tu estás aqui nesse lugar. Sei que os teus olhos, sim, Senhor, os teus olhos estão sobre nós, permanecem em mim.
E os teus ouvidos estão sobre nós. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és um Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Você pode levantar a tua mão e cantar. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai